há algo estranho. Uma menina de apenas 5 anos começa a ter espasmos involuntários, contrações. Logo, outros moradores apresentam os mesmos sintomas. 1956, cidade costeira de Minamata, no Japão. São 10 horas da manhã. O porto fervilha a vida. Barcos de pesca atracados, gaivotas disputando restos de peixes, crianças correndo pela beira da água. Hoje vamos falar de um dos maiores desastres de saúde ambiental da história, a doença de Minamata. Bem-vindo ao Bom Dia com Segurança. Eu sou Eno de Oliveira Júnior, médico do trabalho, e aqui você aprende saúde e segurança na prática. A cidade de Minamata vivia da pesca. Era sua identidade, sua economia, sua cultura. Mas, silenciosamente, toneladas de mercúrio estavam sendo despejados na baía pela fábrica Shiso Corporation. Peixes e mariscos, a base da alimentação local, acumulavam o metal pesado. A cada refeição trazia mais veneno. Pratos batendo, panelas fervendo. O que é bioacumulação? É o processo pelo qual uma substância química tóxica, como mercúrio, se acumula progressivamente nos tecidos de um organismo vivo. Ocorre porque a substância não é facilmente eliminada. A cada ingestão do alimento ou contato, pequenas doses se somam. Exemplo, um peixe pequeno ingere algas contaminadas, o mercúrio vai se acumulando nos músculos e no cérebro do peixe. E o que é a biomagnificação? É o acúmulo, a concentração da substância tóxica ao longo da cadeia alimentar. O predador no topo, como peixes maiores e o ser humano, recebem mais altas doses porque comem muitas presas contaminadas. Assim, mesmo que a água tenha níveis baixos de mercúrio, o efeito no topo da cadeia é devastador. Então, junto com a comida, vinham os sintomas: tremores, dificuldade de fala, perda da visão periférica e até convulsões. A comunidade não entendia. Médicos locais observavam um novo tipo de paralisia. O hospital começou a registrar casos em série, mas a empresa negava qualquer relação. Aqui entra a comunicação de risco. Quando há negação ou atraso da informação, vidas são perdidas. Na época, não havia protocolo claro de transparência corporativa. Em 1959, um estudo independente confirmou que o culpado era o metilmercúrio liberado pela indústria. Mas, devido a pressões políticas e econômicas, os resultados foram abafados. Enquanto isso, os gatos da cidade começaram a agir de forma estranha. Corriam em círculos e pulavam no mar. A população chamava isso de dança dos gatos. Era o mesmo veneno se acumulando em toda a cadeia alimentar. Somente na década de 1970, o despejo foi interrompido. Até lá, mais de 10 mil pessoas foram afetadas diretamente. Muitas morreram, outras ficaram com sequelas neurológicas permanentes. Esse caso virou referência mundial em toxicologia ocupacional e em legislação ambiental. Foi a partir dela que o termo doença de Minamata se consolidou. A doença de Minamata é uma síndrome neurológica grave causada pela intoxicação do metilmercúrio, um composto orgânico do mercúrio. Ocorre pela ingestão prolongada de peixes e frutos do mar contaminados. O mercúrio foi lançado como efluente industrial na Baía de Minamata, no Japão, bioacumulou-se em organismos aquáticos e biomagnificou ao longo da cadeia alimentar. Principais sintomas. Eles geralmente aparecem de forma progressiva e é irreversível. Acomete o sistema nervoso central, causando tremores, movimentos involuntários e convulsões. Perda da coordenação motora, chamada ataxia, que é uma dificuldade de equilíbrio para andar. Alterações sensoriais, como perda da visão periférica, você tem uma visão em túnel. Surdez e dificuldade de fala. Sintomas neurológicos graves, como paralisia e coma. Alteração cognitiva. Quando gestantes comiam peixe contaminado, os bebês nasciam com malformações neurológicas, atraso do desenvolvimento e deficiência cognitiva. Sintomas neurológicos muito semelhantes ao envenenamento por metais pesados, mas com um foco devastador no sistema nervoso. Qual o tratamento dessa situação? Nós utilizamos uma terapia quelante. São substâncias que retiram os metais pesados, como o DMSA e o BOL. Também fazemos tratamento sintomático para diminuir as convulsões, os tremores e as dores. Reabilitação física e fonoaudióloga. E apoio psicológico para a pessoa, social e para os familiares. Não existe tratamento. A medida principal é a prevenção, impedir a exposição contínua ao mercúrio. A tragédia não foi só biologia,
famílias inteiras foram estigmatizadas, tratadas como malditas. Houve depressão, pessoas tiraram sua própria vida e um trauma coletivo atravessou gerações. Segurança e saúde não é apenas sobre evitar acidentes, é também sobre preservar a dignidade e o propósito das pessoas. Em 2013, a ONU lançou a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, assinado por mais de 100 países, inclusive o Brasil. É um marco global para restringir emissões e proteger trabalhadores e comunidades. A história de Minamata ecoa até hoje. Quando empresas escondem riscos, o preço a ser pagos são vidas humanas. Vamos aproveitar e aprender mais alguns conceitos. Em quais processos produtivos ocorre a exposição ocupacional pelo mercúrio orgânico, o metilmercúrio e o etilmercúrio? O mercúrio orgânico é o resultado da transformação do mercúrio inorgânico por ação bacteriana em ambientes aquáticos e é absorvido principalmente pela ingestão. Indústrias químicas, como a produção de acetaldeído, como a Shiso, em Minamata, produção de pesticidas e fungicidas antigos à base de mercúrio. Indústrias de papel e celulose usavam também componentes mercuriais como catalisadores e conservantes, e, é claro, o consumo de peixes em regiões poluídas. É importante entender que existem dois tipos de contaminação e doenças causadas pelo mercúrio. O mercúrio orgânico, o metilmercúrio, que foi o grande vilão da doença de Minamata, que estamos falando até agora. O mercúrio metálico, cuja forma é líquida, prateada e usada em termômetro e no garimpo de ouro. Agora, eu quero te ouvir. Você já encontrou situações em que empresas sabiam do risco, mas demoraram para agir? Na sua realidade, há indicadores ambientais ou ocupacionais que merecem mais atenção? Deixe no comentário, compartilhe essas informações e se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias. Segurança não é burocracia, é método, é cultura e execução. A segurança começa com conhecimento e o conhecimento começa por aqui. Volte para casa.